agradecendo? Agradecendo porque Ele está contigo no dia bom e Ele está contigo no dia mau. Ele está contigo quando você está desanimado, Ele está contigo quando você está animado. Em todo tempo Ele está com você. Ele nos prometeu, Ele deixou essa promessa, que em todos os dias Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. No 2 Coríntios 3:17. 3:17. Amém? O título desse texto é: Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade para chorar, liberdade para pular, liberdade para confessar a Ele. Como você entrou aqui na noite e sai restaurado, amém? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar? Eu creio. E eu já vi pessoas chegarem na casa do Senhor de uma maneira e sair totalmente diferente. Eu já vi pessoas, eu não me lembro, uma pessoa que chegou e falou assim: Vivi, eu cheguei na igreja com um problema, quando eu cheguei em casa estava resolvido. O nosso Deus, Ele é grande o suficiente para fazer isso. Para ir lá na nossa cidade, quem tem parentela longe, tocar neles, tocar na minha cunhada. Eu creio, Ele é fiel, amém? E há liberdade, e é nessa liberdade que Ele nos convida, porque Ele nos faz um convite, que nós vamos adorar o Senhor, amém? Nós vamos declarar que Ele é santo, que Ele é bom, que as misericórdias dele duram para sempre, que por isso estamos aqui, e que aquela situação que você não tem conseguido resolver, você vai colocar nas mãos dele nessa noite, porque ele é fiel e ele é poderoso para fazer olha só, infinitamente. O que é o infinitamente? É infinitamente. Eu me lembro quando eu estudava em matemática o igual e o diferente, né? E aí colocava número 2, depois reticência. Aí eu pensava, isso é infinito, não tem fim. Eu achava aquilo lindo. Então não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Ele não tem fim. Ele não tem fim. Ele não tem fim, Aline. Prepara. Não vai ser em Sobradinho. Sobradinho é só agora. Prepara. Ele vai mudar. Luiz, prepara. Roberta, prepara. Eu vou comer bolo de casamento. De casamento. Vou. Prepara. Ah, mas eu estou desanimado. Se anime no Senhor. É Ele que vai te animar. É Ele. É Ele. É Ele que faz todas as coisas. É tudo por meio dEle. Tem horas que a gente só tem que entregar. Amém? E vamos adorar o Senhor. Amém. Como minha mãe falou, nós temos que ter total liberdade na presença do nosso Deus. Amém? Então vamos declarar que Ele é o nosso maior amor, com palmas, com danças, com palmas. Amém? Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. Do teu amor para sempre viverei, do teu amor para sempre
alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou do teu amor, para sempre viverei, do teu amor, para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, do teu amor, para sempre viverei, do teu amor, para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, és o meu maior amor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Do teu amor para sempre viverei, do teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, és o meu maior amor. Amém, Deus, declarar que tu és o Cristo, ó Pai, Filho do Deus vivo, ó Deus. Ó Deus, é a nossa igreja, Deus da Iceia, Deus está edificada sobre ti, ó Pai. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és.
Pai, Filho do Deus vivo, ó Deus. Queremos te agradecer, Deus, pois nós éramos escravos, mas hoje somos libertos, ó Deus. E não há nada que nos separe de ti, ó Deus. Hoje nós temos livre acesso, ó Deus. Oh Deus, queremos te agradecer, pois o Senhor nos aproximou, ó Deus. Estávamos perdidos, ó Deus, mas hoje somos seus filhos, ó Pai. A ti toda honra, toda glória, Deus. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho eu sou, e agora filho eu sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou do seu amor e me resgatou, me aproximou. Ele nos aproximou. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho eu sou, e agora filho eu sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou.
Obrigado pelo teu sacrifício, ó Deus, que nos aproximou, ó Deus. Não existem mais barreiras entre nós, ó Pai. E hoje tu vives eternamente, ó Deus. Tu vives para sempre, ó Deus. Para sempre serás exaltado, ó Deus. Para sempre tu és glorificado. A ti toda honra, louvor e adoração. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, o sepulcro se abriu.
louvamos, aleluia, 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 ao Cordeiro que venceu, aleluia, o Cordeiro que te chamou, aleluia, o Cordeiro que te separou, aleluia, o Cordeiro que pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. Obrigado pela graça, que é favor imerecido. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, sai do seu trono e vem até nós. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Podem sentar, amém? E eu queria chamar agora o pastor, passar a palavra para ele. Ele está melhor, viu, gente? Obrigado pelas pessoas que oraram por ele. Teimoso, assim, mas remédio, oração, e está melhor. E continue orando por ele. Amém. É linda, minha esposa. Que bom revê-los, minhas irmãs e meus irmãos. Que Deus te abençoe hoje poderosamente. Que Deus fale ao teu coração intimamente. Vocês estão aqui porque vocês não emendaram o feriado, né? Não viajaram. Mas eu profetizo em nome de Jesus. Deus hoje vai te levar a lugares altos. Amém? Deus hoje vai te apresentar coisas novas. Você vai ficar como quem sonha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Quero chamar minha irmã Joelma. Nossa irmã missionária Joelma vai estar nos abençoando com a reflexão hoje, com a palavra de Deus. Essa serva de Deus abençoada. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, o nosso coração arde pela Tua palavra. Deus, o nosso desejo pela Tua palavra, Senhor amado, é algo que tem aumentado a cada dia. E nessa noite, Pai, aqui estamos nós, mais uma vez, querendo receber do Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, Pai, nessa hora, Deus, vem tomar a Tua serva. Deus, conhecendo-a como eu a conheço, eu sei que ela se esmerou, que ela se preparou, mas eu te peço, Pai, surpreende até ela mesmo. Deus, que o Senhor fale por meio dela, e que a Tua palavra, Pai, corra velozmente rumo às necessidades dos nossos corações. E que ninguém, Pai, absolutamente ninguém, saia daqui hoje da maneira como entrou. Mas que o Senhor, Deus, traga novidade para nós, em o nome do Senhor Jesus. Abençoamos a nossa irmã, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Boa noite para todos. Vamos abrir a palavra em Atos 1:8. E depois Efésios 4:11. Todos abriram? Amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Efésios 4:11. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós vamos trabalhar em cima desses dois textos. Eu estava aqui falando com o pastor que eu me organizei para falar sobre oração, para dar continuidade aos estudos que ele tinha falado. Mas é uma das coisas que eu tenho me preocupado muito é com missões. Meu coração tem pego fogo, porque eu convivo muito com missionário. E aquela história, se você não está lá, você tem que estar do lado de cá segurando as cordas. Você tem que estar contribuindo, você tem que estar intercedendo, e você, de alguma forma, você tem que estar envolvido. E hoje, tem se acontecido antes, era assim, a igreja era muito rica, a igreja era pobre e não se mandava missionário. E hoje, muitas igrejas aí são ricas, e hoje manda muito menos, né? E isso começou a me impactar. Por exemplo, eu tenho um ouvido muito bom para ouvir pregação. Eu lembro o que o pastor Magno pregou domingo passado. Ele falou sobre o juiz Inico,
ele pregou sobre isso, sobre a intercessão, a oração. Então, eu quero que cada um de vocês possa estar abrindo o ouvido para ouvir, né? Porque a gente precisa, a palavra precisa entrar dentro de nós para fazer morada e mudança. E a gente, às vezes, fala assim muito, e recebereis poder, né? A gente fala muito de poder, poder. O que você está fazendo com esse poder? O poder tem um objetivo, de nos encher, né? Porque a gente só pode fazer alguma coisa enviada pelo Espírito Santo. Porque de nós mesmos a gente não pode fazer nada. A gente nem pode dar um de Deus, achar que vai converter alguém. Ninguém converte ninguém. Somente o Espírito Santo, movido, esse fluir que ele está dentro de nós, que nos dá uma autoridade que não é nossa. Só dessa forma, né? E quando Deus fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, a primeira coisa que está acontecendo, a gente precisa tanto, o pessoal fala que é primeiro num lugar, primeiro em outro, não existe isso. É simultâneo, está acontecendo em todos os lugares. Aqui, eu sei que o nosso pastor é um evangelista nato, ele e a esposa dele são evangelistas, está escrito. Então, estão fazendo a parte dele e eles estão ensinando a igreja a fazer a sua parte também. Nós temos aqui um monte de lugares para serem alcançados, nós temos que ser evangelistas, nós temos que ser pregadores, porque se vocês estão aí sentados, porque alguém pregou e alguém intercedeu. Caminham junto na intercessão, a palavra falada, essa que cria poder. E esse poder vem através da unção de Deus quando a gente começa a buscar a Deus. E quando a gente começa a buscar a Deus, a gente não consegue mais ser comum. A gente se incomoda com o reino. A gente se incomoda com o outro, né? A gente começa a comer e saber que o outro não come, isso, o seu coração fica doendo. E quando a gente começa a falar da palavra de Deus, a Bíblia fala que tanto recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eu fiquei assim, muito preocupada, convivendo com alguns missionários. Eu tenho a irmã do Ronaldo Lindório convivia muito comigo, muito mesmo. E uma das coisas que ela sempre falava para mim é sobre lugares não alcançados. E a gente começa a perceber que nós estamos acomodados. Às vezes, tem tanta coisa para se fazer, mas a gente está preocupado com as nossas coisas, com as nossas próprias coisas. Pensamentos, cura, tudo isso. Isso é importante. Mas o mais importante é pregar o evangelho, proclamar. Esse é o alvo da igreja. Porque nós chegamos aqui porque alguém procurou, alguém nos pregou, alguém nos apresentou o evangelho, né, pastor? Lá na África, alguém nos apresentou o evangelho, alguém se portou conosco, alguém orou. Quem sabe um de vocês aí não é resposta de oração de um pai, de uma mãe, de um filho, de alguém. Quem sabe, não é? Né? Então, missões não começam e nem terminam em algum lugar, não. Missões é qualquer lugar. Missões é aqui o que estão fazendo. Missões é o que está fazendo lá do outro lado. Missões é nos lugares não alcançados. A gente sabe que mais de 121 tribos no Brasil não foram alcançadas. O evangelho, a Bíblia não foi traduzida e nós estamos aqui no Brasil falando sobre isso. A gente sabe que os ribeirinhos têm muitas pessoas a serem alcançadas. A gente sabe que o mundo, né, que agora a Ásia é o alvo de tanto da AMID, de tantas outras igrejas, que tem lugares que nunca sequer ouviram o evangelho. Então a gente precisa se preocupar com isso. A gente precisa se incomodar a tal ponto que a gente começa a isso, esquentar a nossa cabeça e a gente não querer ser essa pessoa comum. De vir para a igreja e só o tempo inteiro pedir oração. A oração é muito importante, gente. A Bíblia fala que Jesus deixou a oração do Pai Nosso para a gente. Que a gente deve orar, que nós devemos orar também, conforme a vontade dele. Jesus, quando estava no Getsemane, ele fez biblicamente, ele ensinou e fez. Seja feita a tua vontade, né? Então a oração é isso. Existem várias maneiras de orar. Como o pastor pregou domingo passado, sobre aquele juiz iníquo, que a viúva bateu, é aquela oração de intercessão, intercessória, aquela que você está crendo, é como se fosse clamando por alguma coisa acontecer, e Deus olhou e falou, eu vou responder. Deus também olhou para os judeus que gemiam, e Deus se incomodou com o gemido deles e atendeu também. Então a oração é muito importante, mas a oração, mais a palavra de Deus, né? Caminham juntos. E a gente precisa começar assim,
é se preocupar, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Qual o meu objetivo de vida? Onde eu quero chegar? Qual o meu propósito de vida? Meu propósito de vida só é trabalhar, ganhar dinheiro e comprar casa e fazer mestrado, doutorado, só isso? Não, você foi criado, eu e você fomos criados para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos testemunhas. Além da gente pregar, a gente tem que testemunhar. E a nossa vida é esse testemunho de saber que alguém pode ver Jesus na sua vida. Que alguém está olhando para você e sabe que você tem algo diferente. Então, esse poder que nós estamos buscando aqui é com o objetivo, glorificar a Deus e ir fora da igreja. Pregar tempo e fora de tempo, porque os dias são maus. E eu falo que a responsabilidade não é do governo, a responsabilidade é da igreja, nós como igreja. Nós temos que interceder e tem que haver mudança através de nós. Isso que tem que acontecer. E eu queria compartilhar outro texto também, que a gente estava lendo, em Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então a gente também tem que saber qual é o nosso lugar. Nós temos um pastor que é evangelista e mestre. Qual o seu chamado? Porque a gente sabe que aqui está falando de ministérios, não está falando de dons. De ministérios. Todos foram chamados, sem exceção. Só que tem aqueles dons, aqueles ministérios específicos, que é apóstolos, pastores e mestres, é o evangelista, é o específico. Mas todo mundo tem que evangelizar. Embora um ministério específico. Mas todo mundo tem que proclamar a palavra de Deus. E o chamado, quando Deus fala de chamado, Ele está falando do chamado pessoal. O que eu estou fazendo nessa terra? Qual o objetivo de eu estar aqui? A gente começa a se incomodar. A gente não pode levar essa vida voltada só para a gente mesmo. Sabe, a gente não pode gastar o nosso tempo inteirinho só orando pela gente mesmo, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com aquilo. Jesus, muitas vezes, Ele deixa de falar com a gente, porque está tanta ansiedade dentro de nós, que Ele quer falar, mas a gente não permite. Porque a gente está preocupada com tanta coisa, e sendo que a gente tem que olhar para Jesus e saber o que Ele quer de cada um de nós. Né? Quando você estiver orando, ora desse jeito. Eu tenho orado desse jeito. Senhor, eu e você e eu. O que você quer? Eu e o Senhor e eu. Esquecendo o que sua casa não está organizada. Esquecendo isso ou aquilo. Porque a gente se envolve tanto em coisas pequenas que a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou. Nós temos que pensar que tem tantas crianças passando fome. Nós temos que pensar que tem tanta gente sendo perseguida. Tem crianças aí na África que passam o dia inteiro correndo de um lado para o outro, sendo perseguida. E não tem para onde ir. Aí quando elas descansam um pouco, elas voltam a correr. Correr. A nossa amiga chegou agora do Sudão e falando de outras crianças. As crianças, abuso é uma coisa comum. O pastor trabalha aí com a polícia e sabe como que essas coisas acontecem. É uma coisa triste. Então as crianças são tiradas da guerra. Mas mesmo assim, o que eles fazem? Abusam de todas as crianças. E elas estavam numa situação de risco. E o que a gente podia fazer? Nós, como igreja, nós temos que abrir os olhos para essas circunstâncias. A gente tem que se incomodar com isso. Isso tem que queimar o nosso coração. Isso tem que fazer a gente se prostrar diante de Deus. Para a gente levar a palavra para aqueles que não conhecem ainda. E é uma das coisas que quando Jesus fala que vai descer o poder dele, vai nos encher. Porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina, né? Ele ensina e fala, vai aqui, vai lá, o que você quer? Eu estava na casa missionária esses dias e falei sobre... E tinha um missionário lá, que ele foi 25 anos, 25 minutos, ele ficou desacordado. 25 minutos. E ele estava morto. E ele estava morto e ele ressuscitou. A esposa dele contou uma coisa tremenda, que se ele voltasse, ele ficaria com sequela, ou então ele iria morrer, uma das duas coisas. E aconteceu um milagre. Eu achei tremendo, achei fantástico, mas tinham pessoas que estavam do lado, que estavam doentes. E essa pessoa falou assim, olha, vai acontecer com você também. Quem garante? Nós não temos garantia de nada, gente. Nós estamos mostrando o Evangelho, que Deus vai fazer tudo. E pode não acontecer.
Isso vai gerar uma frustração muito grande dentro da gente. Porque, às vezes, as pessoas falam, Joelma, aconteceu tanta cura. Eu falei, pois é, mas na minha família não aconteceu. E Deus deixou de ser Deus por causa disso? Não deixou. Então, é bom a gente estar com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Né? Porque, verdadeiramente, os dias estão maus. Jesus só vai voltar se a gente pregar o Evangelho. Jesus só vai voltar se a gente enviar. Jesus só vai voltar se a gente proclamar o Evangelho a toda criatura. Né? Se você não vai, mas você tem que criar uma maneira de ser coparticipante disso. Eu acho fantástico o que está acontecendo com a igreja, que a igreja está ganhando as vizinhanças. Né? Eu acho isso fantástico quando chega pessoas diferentes aqui na igreja. Eu acho fantástico os trabalhos que estão sendo feitos. Eu conheço uma missionária que ela tinha, não estou dizendo isso que isso é regra, não. Ela tinha um excelente emprego, funcionária pública. Ela deixou o emprego dela e está com um projeto com crianças lá na Índia, com crianças que não têm pai nem mãe. Um trabalho fantástico. E isso a gente tem que nos incomodar e falar, eu preciso interceder para esse pessoal. Eu preciso. E ela me passou uma mensagem que a 30 quilômetros dali estava havendo perseguição. Estava havendo perseguição, bomba, as igrejas sendo destruídas a 30 quilômetros dali. Imagine como que ela não estava. E o grupo de médicos, a equipe de médicos, estava junto com ela. E nós estamos aqui pensando em coisas tão pequenas, tão banais, discutindo coisas bobas, enchendo o pastor de preocupação, quando na verdade você tem um Deus. E se Ele está te ensinando a orar, ore, coloque o seu joelho no chão, porque o mesmo Deus que Ele serve, você serve também. E nós temos essa possibilidade de saber que a gente tem esse Deus e que Ele, se Ele não resolver o nosso problema, pelo menos Ele vai te deixar com paz. Isso Ele prometeu. Deus não prometeu nada nessa terra de ter casa, carro, nada não. Mas Deus prometeu paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E às vezes a gente está preocupado com tanta coisa disso daí. E Deus quer trazer paz para cada um de nós. E quando Ele fala dessa oração, Ele fala... Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E precisamos saber a hora de entregar. A gente precisa entregar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades diante de Deus. Entregar mesmo para vocês e para mim. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Para dizer, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou eu que vou resolver toda essa situação. Não é você. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu estava num projeto missionário, a MEAP, quem não conhece, que só prega com pescadores, um projeto fantástico, era no sul da Bahia, e ninguém nunca tinha pisado lá. E as pessoas não conheciam a história de Jesus, eu me choquei. Eu falei, no sul da Bahia, meu Deus, umas ilhas que ninguém tinha pisado. Pisava, mas o evangelho não tinha chegado. E eu me choquei na época, fui contar. Se eu perguntei se conhecia Jesus, a pessoa respondeu, a mulher com o marido. Não, a gente nunca viu. Quem é esse homem? Para vocês verem, né? E a gente estava lá para fazer isso. E como se diz o pessoal, quando você vai chegar, a Assembleia de Deus já chegou primeiro, né? É impressionante. E quando a gente se dispõe na presença de Deus, você começa a ver milagres. Você começa a ver orações respondidas, mesmo que não seja conforme a tua vontade, mas respondidas. A gente começa a ver pessoas libertas. Deus dá os dons sobrenaturais, né, que lá em Coríntios vai falar sobre os dons. Deus nos deu os dons, dons de língua, dom de fé, dom de cura. Existe a cura física e emocional. Sabe, esses tempos aí, eu fui pregar numa conferência missionária com encontro de mulheres, 150 mulheres. A mulher tinha 20 anos de depressão. E a palavra, simplesmente a palavra, ela ficou curada. 20 anos de depressão. Então a palavra tem esse poder sobrenatural. E a gente não pode ficar acomodados, sempre pensando em você. Sempre preocupado com as suas coisas. Sendo que tem tanta gente sem conhecer Jesus, tanta gente precisando de uma palavra, e a gente tão acomodado, pensando nas coisas corriqueiras, coisas bobas, banais, discussões desnecessárias, sabe? Pecados ocultos que
Você confessa para Jesus. Vamos confessar os nossos pecados para Jesus, para nos sermos limpos, lavados com o sangue dele. Para a gente ser saudável, puro. Para fazer aquilo que Deus chamou para cada um de nós. Sabe, a Bíblia fala, não vos conformeis com este século. A gente não pode se conformar do jeito que as coisas andam. A gente não pode achar normal as coisas que estão acontecendo. Nós somos essa testemunha. Que Deus chamou cada um de nós para dar fruto. E aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. Né? A missionária que estava lá na casa missionária, eu conheço ela há muitos anos. E ela foi na época da China comunista. E quando ela foi na China, ela era médica. E ela orava pelos indígenas. Orava o tempo inteiro. Ela que eu queria trazer, mas não pôde. E o testemunho dela é fantástico. É minha amiga. E quando ela começou a interceder, Deus começou a falar, larga a sua residência. Ela falou que na época a família inteira ficou contra ela, porque também é complicado, né? E ela foi. Ela largou e foi para os indígenas. E depois ela foi para a China. E através do projeto que ela fez na China, ela foi fazendo discipulado através da intercessão, da oração e pedindo a revelação para Deus para quem que ela poderia pregar, porque era perseguida. Com essa história, hoje, quando ela saiu, ela deixou 3 igrejas. A moça que ela discipulou foi estudar em Hong Kong, aprendeu inglês, abriu 3 igrejas e hoje tem uma multidão que se ajoelha perante o Senhor, lá na China. Então, quando a gente fala e receberei esse poder é de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu sempre falo uma coisa, que a gente fala muito, é um adorador. O que a gente fala, o que é um adorador? Né? Adora, canta, não. Adorar é muito mais que isso, é a sua vida, sabe? É muito importante a gente estar colocando todo dia o nosso temperamento, os nossos pecados na cruz de Cristo. A gente tem que fazer uma oração de entrega mesmo. De todas as nossas questões, todos os nossos medos, todo o nosso egoísmo, que a gente só pensa na gente mesma. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E onde Jesus entra nisso, né? Onde Jesus está entrando? Né? Onde Jesus está entrando na nossa vida? Por que a gente não se incomoda mais com as outras coisas? Por que Brasília está se morrendo área de missões? Por quê? Porque nós estamos olhando para outro caminho. Estamos escolhendo a pior parte, não a melhor parte. Quer servir ao Senhor, entregar tudo na mão dEle, entregar a sua vida. Não estou dizendo que você precisa vender tudo ou que você vai perder abrir mão do seu emprego. Não é isso. Mas entregar a sua vida é você saber que você vai servir ao Senhor na totalidade. Totalmente na presença de Deus. E que Deus vai vasculhar o mais íntimo da sua alma e vai fazer algo diferente. E se Deus te chamou para pastor, se Deus te chamou para evangelista, o apóstolo, a gente fala que, muita gente diz que apóstolo foi aquele que viu Jesus, que o último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Outras pessoas dizem que o apóstolo são os missionários, que mais se aproxima. Mas todo mundo tem um chamado. O importante é esse. Todo mundo tem um chamado. E tem que exercer aquilo que Deus chamou. Deus te chamou para exercer os dons sobrenaturais para pregar o evangelho? Então receba. Você está aqui, a igreja não é uma igreja de milagre. O milagre, você é um milagre de estar aqui. E Deus vai te encher através desse milagre. E você vai para as nações, vai no lugar, vai em qualquer lugar, na direção de Deus. É Brasília, aleluia. É Tocantins, amém. É no Brasil todo, aleluia. É no sertão. Você sabia que o sertão não foi alcançado ainda para Jesus? Eu estava com uma amiga minha ontem, missionária. Ela falou, Joelma, eu estou treinando a Aninha para a gente tirar umas férias para ir para o campo missionário, 1 mês. Aí ela falou assim, Joelma, você sabia que o sertão ainda não foi alcançado? Aí eu falei assim, meu Deus. Aí ela falando de ter muita coisa para fazer. Muita coisa. Então, já que você não está indo, pelo menos começa a se incomodar. Veja os mapas, olha, começa a se incomodar e falar assim, olha que vidinha medíocre que eu levo. Não é só vocês não, eu também. Que vidinha medíocre que eu levo. Eu não me incomodo com o evangelho, de pregar o evangelho. Eu estou me incomodando com as minhas coisas. Eu tenho que passar no concurso. Você tem que passar no concurso. Mas se você passar no concurso, você vai ser uma bênção lá?
Então a Bíblia diz primeiro, buscar primeiro o reino. E todas as coisas serão acrescentadas. Então você tem que se encher primeiro de Deus. Ser totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o que Deus tiver para te dar, Ele vai te dar, né? E Jesus, falando de oração, e Jesus quando estava, porque a gente fala de oração de várias maneiras, que a gente tem que interceder pelos missionários, a gente tem que colocar as nossas vidas em oração. Mas Jesus nos ensinou que seja conforme a vontade dEle. Aí a gente faz vários caminhos. A gente primeiro bate muitas vezes na porta e Jesus ouve. Tem vezes que a gente bate muito na porta e Jesus não ouve. Deus quer outra coisa para você. E ele teve essa experiência quando estava no Getsemane. Ele falou, seja conforme a tua vontade. Diz que ele estava triste. E ele ainda falou para o pai. O que ele falou para o pai? Passa de mim esse cálice. Ele ainda estava pedindo, se Deus tiver, Senhor, eu sei que o Senhor tem isso para mim, mas se puder, então ele estava doendo aquilo dali. Então a gente tem que, todo dia, nunca esquecer o valor da cruz. A gente tem que se alegrar todos os dias com a salvação que chegou à sua casa, que chegou até você. A salvação, ela nunca pode ser apagada. A cruz de Cristo tem que estar o tempo inteiro você olhando. Essa cruz é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Porque se nós hoje somos salvos e temos essa paz, porque Jesus morreu na cruz em favor das nossas vidas. E se Ele hoje é pregado em todos os lugares, porque alguém foi. E se hoje a gente está aqui sentado, é porque veio alguém atrás de nós, para falar do Evangelho. Então não vos conformeis mais com este século. Saia daqui, que essa palavra fique no seu ouvido. Não quero ser comum. Eu não venho aqui só para buscar poder, para sentir a presença de Deus. Eu venho buscar poder para fazer aquilo que Deus tem na minha vida. Poder para isso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas. O objetivo da unção de Deus tem que ter algum objetivo. Não é só barulho. Tem que ter um objetivo. Pregar o Evangelho, exercer aquilo que Deus tem. E quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, esse batismo vai te impulsionar a fazer aquilo que você não tem coragem de fazer. Você era todo tímido, não tinha coragem disso, coragem daquilo. Mas quando você começa a se encher, Deus te dá uma força que você fala, meu Deus, de onde que está vindo isso? É o poder do Espírito Santo. Então, esse é o alvo do Espírito Santo. De encher, para você proclamar o Evangelho. Para você fazer coisas que você não faria. Mas que através do Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer. Passa a palavra para o pastor. Queridos, que chamado importante. Que chamado de Deus para nós. Como é que nós estamos em relação ao Evangelho, né? O que nós temos feito com aquilo que Deus já nos deu, já disponibilizou para a gente. Vocês já me ouviram falar, pregar, e eu gosto muito de mencionar isso. Cadê o seu bornal com 5 pães e 2 peixinhos? Isso pode mudar a história de 5.000 homens, afora mulheres e crianças. Se você pegar aquilo que Deus te deu, e Deus te deu a palavra está em vós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode mudar uma história, você pode mudar uma vida, você pode mudar nações. O Paulo disse assim, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar pelo menos alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Você tem buscado ser cooperador com o Evangelho? E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Feche os teus olhos mais uma vez. Amados, isso é algo sério. Isso é algo sério. Isso é algo sério. Com certeza você não está na Índia, não está na China, você não está na janela 10x40, mas você está no lugar que Deus te colocou. E eu já falei isso aqui, Deus chama o servo dele, a serva dele, Deus nos planta num lugar para que naquele lugar tenha uma árvore frondosa, que ofereça sombra para os desalentados, tenha uma árvore frutífera que alimente os famintos.
Que árvore você é lá na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua repartição. Senhor, nos ajuda a ser igreja na acepção da Tua palavra. Nos ajuda a ser igreja, Pai, que coopera. Nos ajuda a dizer como Paulo disse: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. O estado daquele outro ali tem que me incomodar. A realidade dele tem que me impactar. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Eu assisti uma reportagem ontem, enquanto eu estava no hospital em observação. Meu irmão, a quantidade de lugares do Brasil que não tem sequer saneamento básico. Não tem água encanada, né, Vitor? Gente, isso é algo sério. Ah, são os políticos que não se preocupam com isso, e você, e nós, e a igreja do Senhor. Na igreja há poder para mudar o mundo, há poder para mudar nações, há poder para transformar. Eu pregava no domingo passado que o Senhor disse: vós sois o sal. Vocês não serão, vocês não terão que se tornar, você já é. E sal salga, sal aonde chega muda, transforma, melhora. E sal que não salga, para nada mais presta, a não ser para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meu irmão, tu é sal que salga. Aonde você está, tudo tem que mudar ao teu redor, porque o sal faz isso. Então nessa noite, Deus, depois desse chamado, depois, Senhor amado, ó Deus, dessa sua direção para a igreja, nós queremos nos comprometer e nos tornar cooperador com o Evangelho. Nós queremos anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que a salvação, que a esperança. Nós queremos sim poder, nós queremos sim receber do alto, mas receber para fazer aquilo que está na Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus encheu Jesus de poder para ele ministrar poder que liberava, poder que transformava, poder que libertava, poder que consertava. Não poder para não sofrer, não poder para não padecer, não poder para não adoecer, não poder para sempre ter. Nós falamos aqui na terça-feira, meu irmão, para de querer ter, e seja um instrumento por meio do qual outros terão aquilo que Deus tem, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode. Para de pedir para ser, e seja aquilo que Deus já te fez. Tu é imagem e semelhança dele. Você faz a diferença, você resgata, você salva, você transforma. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ah, Senhor, nos ajuda a começar de mim. Deus, o mais falho aqui sou eu, o mais errado aqui sou eu, o maior pecador nessa noite aqui sou eu. O que eu tenho feito com o Evangelho, o que eu tenho feito com aquilo que o Senhor já me deu, eu estou usando para pensar somente em mim, na minha casa, na minha família, ou para olhar para aqueles que estão lá fora, olhar para aqueles que ninguém olha, me aproximar junto daqueles que ninguém se aproxima, estender a mão para aqueles que não veem uma mão há muito tempo. Eu tenho abraçado os não abraçáveis. Ah, Senhor, nos ajuda. É lindo a gente olhar para Jesus, sabe? Porque Jesus é aquele que passava por onde ninguém passava. O Verbo encarnado, o Evangelho encarnado. Ele passava por Gadara, porque em Gadara tinha endemoniado. Ninguém em Gadara, mas Jesus passou em Gadara. Ele passava por Jericó, Jericó que foi destruída, aonde ficavam os leprosos e os cegos. Ninguém passava por Jericó, mas Jesus passou em Jericó, e Bartimeu voltou a enxergar, porque o Evangelho vem para restaurar, vem para anunciar, vem para transformar, mas eu tenho que querer ser um cooperador com Ele. Sabe quem você é, igreja? O Daniel de Souza canta isso. Você é aos pés de Jesus que caminha por toda parte. Você são as mãos de Jesus que abraçam e que abençoam. Vocês são os olhos de Jesus que procuram
os gadarenos. Oh Senhor, os que moram em Jericó, meu irmão, tem gente em Jericó esperando Jesus passar por lá, tem gente assentado à beira do caminho, e pastor, cadê Jesus? Eu aqui te pergunto, cadê Jesus? Ele disse que estaria em você, estaria em nós e no meio de nós, e a igreja tem que impactar, meu irmão, nós temos que ganhar essa quadra para Jesus, ganhar Asa Norte, ganhar Brasília, ganhar o Brasil, ganhar o mundo. Temos que ganhar o mundo, porque o Evangelho ainda é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E você é o instrumento que Deus escolheu. Nesses dias o arauto é você. Nesses dias a trombeta é você. Eu vou encerrar, mas antes eu quero ler com você um texto, se eu achar. Abre comigo em Zacarias, eu acho que é Zacarias, sim. Isso, Zacarias 8. Zacarias 8, verso 23. Zacarias 8, verso 23. Achamos? Se você está sem Bíblia, tem uma ali do lado, você pode pegar uma para você. Mas se aproxima de um irmão seu, querido, amém? Não venha para a casa de Deus sem a Bíblia, não. Faz isso não. Fala assim: Senhor, eu sei por que eu vou lá. É um culto, e eu vou para te adorar, para te celebrar, para me encontrar. E assim como eu pego a minha bolsinha e coloco um montão de coisa lá, né? Quando eu vou sair, eu levo a palavra de Deus. Amém? Eu não fico sem a palavra de Deus. Zacarias 8, verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu. Eu vou me permitir falar assim: na orla da veste de um servo de Deus, de uma serva de Deus, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Deus está convosco. Sabe por que tem muita gente que não tem ido para a igreja? Porque não tem visto Deus na nossa vida. Porque se vê, meu irmão, ela vai, ela te procura. Meu irmão, me leva contigo nesse negócio aí. Eu vejo que Deus está mudando, está te abençoando, está te visitando. E nós queremos ser assim. Nós queremos ser assim. Amém? Dá a mão para o teu irmão, por favor. Aleluia, Jesus Cristo. Brasil, em teus solos existe um povo, uma gente que te ama. Comece a orar pelo Brasil. Esse ano é um ano eleitoral, gente. Esse ano é um ano eleitoral e a nossa esperança não está em quem vai ser eleito, mas naquele que o Senhor elegeu, naquele que o Senhor escolheu, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Nós clamamos por essa terra, nós clamamos por essa nação, nós clamamos pelo ano aceitável do Senhor. Esse é o ano em que a história do Brasil muda, em que a sorte do Brasil muda, porque o Deus de toda a terra tem olhado para o Brasil, restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilha, Santo de Deus, filho, só um pouquinho, meus irmãos, eu quero pedir licença. Meu irmão Zequinha, por favor, vem cá, por gentileza. O senhor é nossa irmã Júlia. Eles são os pais das nossas meninas, gente. As meninas do Pará. O Pará não para de nos enviar gente boa, gente de Deus. Esse casal é um casal de Deus. É uma família de Deus, ela é uma serva de Deus, ele é um pastor de Deus, é um homem de Deus. Ele é o vice-governador do Pará. Ela é uma deputada federal. O Brasil precisa de gente assim. O Brasil precisa de gente assim. Na presença de Deus, buscando a Deus, clamando a Deus,
entendendo que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu não estou os promovendo, porque eu conheço o coração desse casal, mas gente, nós precisamos de gente assim. Eu peço até desculpa por ter exposto o casal, mas é de gente assim, gente com coração no Senhor, que nós precisamos, é de gente assim. E eu queria que você orasse agora pelo Brasil, mais uma vez. Eu quero estar profetizando sobre esse casal, como representante daqueles que Deus vai levantar. Meu irmão, faça um voto com Deus. Comece a orar. Meu irmão, não dá mais para ficar do jeito que está. Não dá mais para ficar do jeito que está. Tem criança morrendo em um hospital. Tem gente dando a luz no corredor. Tem gente com ferida, com verme. Eu vi com os meus próprios olhos. Deus tem que mudar a sorte dessa nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus e farei mudar, eu vou sarar. Meu irmão, se envolva, se torne cooperador com o Evangelho, se torne cooperador com o Evangelho. Eu acho lindo o apóstolo Paulo: eu decidi nada saber a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, e o que eu faço com esse Cristo é anunciar Ele, porque é Ele que perdoa pecado, é Ele que salva. Pai, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo, amém? Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso. Obrigado por essa noite, Pai, em que o Senhor, Deus, falou conosco. A Tua palavra correu velozmente rumo às necessidades dos nossos corações e nós fomos sarados. Nós fomos sarados. E Pai, no encerramento desse momento, como eu sei do poder que há na palavra, e a palavra foi propagada nessa noite, eu ministro cura. Eu ministro cura. Cura, cura do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Cura de Deus no seu coração, no seu pulmão, na minha sinusite agora. Eu libero cura. A cura de Deus na sua casa, no seu casamento, na sua família. Eu ministro cura de Deus nas suas finanças, nas suas emoções, porque no Evangelho há poder, há poder, há poder. E você vai sair daqui hoje restaurado, curado para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, irmão e irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele te dê a paz, a perfeita paz que excede a todo entendimento. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a presença do Espírito Santo seja com você, minha irmã, e com você, meu irmão, ao longo de toda essa semana.
E que Deus nessa semana te surpreenda, em nome de Jesus. Que Deus te faça pular de alegria, que Deus te faça se alegrar, que Deus te faça dizer: meu Deus, eu achei até que não ia acontecer, mas Deus faz acontecer, e que por isso tu venhas a se surpreender, em nome do Senhor Jesus. E que ainda hoje algo lá na sua casa, lá no íntimo da tua família, te surpreenda e te faça se alegrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã.